Com a mente e o coração aberto, mais uma vez nós estamos aqui a postos, junto dessa espiritualidade amiga que trabalha incessantemente, junto com os nossos mentores, não só o meu, mas também o de todos vocês, estejam certos disso. Nós agradecemos a espiritualidade amiga presente, e agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, buscando crescimento moral, buscando um crescimento que transcende a matéria, ou seja, conhecimento que levaremos conosco. Jesus, a nossa mente está aberta, a nossa casa está aberta, sobretudo o nosso espírito anseia pela sua palavra. Nós pedimos que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água, magnetize a nossa água, derramando sobre ela os fluidos que cada um de nós necessitar, seja para o nosso corpo físico ou para o nosso corpo espiritual. E que aquele que um pouquinho dela fazer uso possa se ver um pouco mais disposto, mais esperançoso, com a fé mais viva, mais raciocinada e desejando, sobretudo, trilhar o bom caminho. Jesus, estamos à espera da palavra que vai chegar. Nós entregamos nesse evangelho de hoje todas as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, sejam aquelas que estão nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que nesse momento passam fome e sede do espiritual e do material. Jesus esteja com todos eles, porque nós sabemos que às vezes nós não vamos conseguir estar em todos os cantos, mas os seus olhos vão estar aonde o nosso não vai poder ir e nem enxergar no momento. Deixa eu ir lá no Evangelho e agora abrir a página, né? Capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O item é o 8. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O item é o 8. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. O meu encontra-se na página 183, mas pode ser que tenha divergências, porque o meu livro é um pouco diferente de vocês, porque o meu tem toda a coletânea, né? Eu estou aqui com mais de uma coletânea em um livro só. Ok, gente? Ok para Solange? Ok para Cris? Vamos ver se mais alguém mandou. Ok para Edileuza, ok para Luciana. Acho que ok para todo mundo, né? Vocês já estão aí mais que treinados a encontrar aí o Evangelho. Então, vamos lá à leitura? O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços consanguíneos não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do filho, ele só faz fornecer-lhe o envoltório corporal, mas deve ajudar no seu progresso intelectual e moral. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, principalmente entre parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores, que se traduzem em sua afeição durante a vida terrena. Mas pode também acontecer de os espíritos serem totalmente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem da mesma forma
em seu antagonismo terrestre para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços familiares não são, pois, consanguíneos, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Disso se conclui que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, se dar bem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem repelir-se, assim como podemos ver todos os dias. Esse é um problema moral que apenas o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, item 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras são duráveis, fortalecendo-se pela depuração, e se perpetuam no mundo dos espíritos pelas diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e, frequentemente, dissolve-se moralmente já na vida atual. Foi isso que Jesus quis mostrar ao dizer aos seus discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito. Já que quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha mãe e minha irmã. A hostilidade de seus irmãos está claramente na narração de São Marcos, já que diz que eles se propunham apoderar-se dele, sob o pretexto de que ele havia perdido o juízo. Com a notícia da chegada deles, conhecendo os seus sentimentos a respeito dele, era natural que ele dissesse, falando aos seus discípulos do ponto de vista espiritual: Eis meus irmãos verdadeiros. Sua mãe estava junto deles, e então generalizava o ensinamento, o que não implica de forma alguma que ele tenha pretendido dizer que sua mãe pelo corpo nada tivesse com ele pelo espírito, e que ele fosse indiferente com ela. Sua conduta, em outras situações, comprovou suficientemente o contrário. O Evangelho de hoje vem nos relatar, nos explicar sobre famílias. Famílias em diferentes situações. Família enquanto estamos encarnados e família enquanto estamos no mundo espiritual, quando desencarnamos, quando voltamos à nossa origem. Existe aí, o Evangelho está nos dizendo, família corporal, ou seja, família física, que ela é restrita, ela é frágil, ela muitas das vezes nós somos unidos a ela pela simpatia, mas também pela antipatia. E vem a família espiritual. Quem são a nossa família espiritual? A nossa família espiritual é muito mais ampla do que a nossa família de uma encarnação. Nós podemos encontrar familiares em diferentes ordens de evolução. Nós temos familiares mais evoluídos, assim como nós temos familiares que estão necessitando de ajuda, que estão passando por zonas de escurecimento, de zonas densas, e que nós estamos em relação a eles em um ponto mais avançado. Então, a nossa família espiritual, ela é muito ampla, enquanto a corporal, ela é restrita. O Evangelho vem nos dizendo o seguinte, olha, nós não podemos dizer jamais, né? Principalmente os pais, em relação aos filhos, é o meu filho. A gente não pode dizer essa frase de uma maneira egoísta, porque nós precisamos ampliar o nosso horizonte. Nós não criamos o espírito, nós apenas damos a ele o envoltório, que é a oportunidade de estar no corpo físico. Mas o espírito já existia muito antes de aqui estar e de aqui permanecer. O Evangelho vem nos dizer da questão da explicação, né? E a explicação vem justamente na pluralidade das existências.
E essa pluralidade das existências nos faz entender o quê? A questão das simpatias e das antipatias. Às vezes a gente vem em uma determinada família onde pai persegue filho, onde irmão persegue irmão. E a gente fica sem entender, meu Deus, o porquê disso. O porquê dessas inimizades, o porquê que um teogeriza o outro, enquanto um olha para o outro e tem muita afinidade. Então, isso já vem lá de trás, né? Aqueles que têm uma determinada antipatia é porque lá atrás, em outra vivência, em outra encarnação, contraiu para eles essa antipatia. Em algum ponto, ambos se desequilibraram. Então, na nossa família espiritual, nós sabemos que nós agrupamos a ela por afinidade. A nossa família corporal, ela não é diferente, né? Nós viemos também pela afinidade, mas muitas das vezes das afinidades que nós precisamos. Porque quando a gente vem, nós traçamos o nosso projeto reencarnatório. Esse projeto reencarnatório, ele não é matemático, né? O que a gente sempre fala que o projeto reencarnatório ele pode sair do percurso perfeitamente. Porque a gente traça um projeto, mas se a gente vai fazer exatamente como está ali, depende de nós através do nosso livre-arbítrio, e aí estão os nossos méritos, né? Então, nós viemos nessa família por afinidade, no sentido de aqui com esses é que eu tenho a necessidade de trabalhar e de ir me transformando em relação ao que eu vim, muitas das vezes, para sanar enquanto conduta negativa no passado. Né? Então, se eu tenho ojeriza com o outro, pode saber que ali você está ali por alguma razão e você precisa trabalhar, né, para que essa união ela se estabeleça. Às vezes, uma encarnação será pouco. Né? Por quê? Porque esses desenvolvimentos, principalmente quando a questão é antipatia, ela vai se dissolvendo de forma gradual. Às vezes, o desenlace, a confusão que tem ali é tamanha que uma encarnação só não é capaz de sanar. Né? Então, nossa família corporal e a nossa família espiritual, elas se entrelaçam dentro de nossas necessidades. Enquanto nós estamos no corpo físico falando de terra, nós estamos no mundo de expiação e provas, né? Então a gente vem mais para purgar, né? Aqueles que vêm pela simpatia, aqueles irmãos que dão muito certo, cônjuges que dão muito certo, ali também tem uma grande possibilidade de ser o quê? De terem vindo para que um possa ajudar o outro, principalmente no soerguimento. Às vezes, lá atrás, o outro se sucumbiu, talvez por uma atitude minha. Então, agora nós estamos juntos novamente, nós temos uma simpatia, mas um tem uma missão em relação ao outro, ou ambos têm a missão de se ajudarem, né? Eles não chegaram a ter essa inimizade, essa antipatia, mas vêm para sanar o que precisa ser sanado. No mundo espiritual, a nossa família está em vários degraus, né? Então, pode ser que eu tenha um familiar que está muito mais evoluído, muito mais desenvolvido do que eu, assim como a mãe de André Luiz, aquela que foi mãe dele em uma encarnação, agora estava num ponto superior a ele, não estava na mesma dimensão, não estava no mesmo nível, mas ela velava por ele, porque era uma família espiritual, tinham sim simpatia, afinidades entre si. Né? A família corporal ela se dissolve facilmente, mas a espiritual permanece. Enquanto a família corporal ela pode se dissolver a qualquer momento, né? A família espiritual é aquela ao qual nós retornaremos. E o Evangelho vem dizendo, quando Jesus fala: eis aqui a minha mãe, a minha irmã, né? Esses são a minha família, esses são os meus pais, esses são a minha família. Jesus quis dizer que aqueles que ele estava querendo
dizer sobre eles é a família universal, é a família espiritual, né? Então, todos nós formamos, sim, uma grande família. Porém, tem uns que não têm tanta afinidade e não vai dizer que é família, né? Mas Jesus fala, todos aqueles que cumprem a vontade do meu Pai são meus irmãos, minha mãe, minha irmã, são os meus pais, né? De jeito nenhum, Jesus disse que a sua mãe não tinha para ele importância. Não é isso. Mas Jesus quis dizer sobre essas duas famílias. E é a família para a qual nós vamos voltar um dia, né? Então, quem sabe algum de nós, os nossos mentores, não sejam familiares nossos que estão à nossa frente no desenvolvimento moral e que também velam por nós, desejam, né, que a gente possa estar trilhando o bom caminho. Eles nos intuem, eles nos ajudam. E nós, quem sabe, estamos num ponto em que nós precisamos ajudar aquele irmão que ainda está passando pelo vale escuro, precisando de ajuda, precisando de luz e de esclarecimento, luz moral, né? Porque nós estamos um pouco avançado em relação a eles. Isso é que faz a família espiritual. A família espiritual, você tem tanta afinidade junto dela que você exerce ali constantemente o amor, o perdão, a paciência. E a família corporal, nós precisamos exercitar isso até com aqueles em que nós olhamos e às vezes temos uma determinada antipatia. Né? Nós temos o dever de, quando o outro estiver um pouco abaixo em relação à nossa posição de entendimento, de ajudá-lo no seu erguimento. Né? É igual nós acabamos de dizer. Às vezes isso não será tarefa fácil, mas nós precisamos deflagrar, nós precisamos dar o primeiro passo para que essa forma, ainda que gradual, um dia ela venha se infindar, um dia ela venha se estabelecer e realmente aconteça o que precisa acontecer, é que todas as arestas nossas vão precisar estar sanadas, né? Visto que, para que a gente chegue à classe dos espíritos puros, nós precisamos, de fato, estarmos puros, sem desavenças e ter aprendido todo o crescimento moral. Né? A nossa família corporal nem sempre é a nossa família espiritual, e por isso o Evangelho vem nos explicando um ditado que muitos de nós conhecemos: há amigos mais chegados do que irmãos. E isso se explica pela pluralidade das existências, outras vivências onde o amor se faz mais estreito e por isso nós temos pelo outro muito mais afinidades. Aqueles que vêm na nossa família como filhos, nós temos o dever de ajudá-los no soerguimento moral e no soerguimento material. Precisamos exercer dentro da nossa família a empatia, a paciência, o perdão, porque a nossa missão, o nosso trabalho começa dentro de casa, na nossa origem terrena, que se dá através da nossa família, onde a gente nasce, né? O nosso seio familiar, e que depois ela se desdobra aí em várias outras, né? Porque cada um vai contraindo aí o seu matrimônio, cada um vai constituindo aí então a sua família. Mas nós precisamos iniciar essas questões de avanços morais dentro da nossa própria família. Que Deus tenha de nós misericórdia, que nós possamos estar cada vez mais próximos da nossa família, aquela que está no mundo espiritual torcendo por nós, e que nós também possamos ter essa consciência que eles estão lá, que eles existem, que a vida continue, nós também estamos torcendo por eles, para que eles continuem a sua jornada, continuem a sua caminhada da melhor maneira possível. Mas fato é, se nós estamos aqui dentro dessa família, com essa mãe, com esse pai, com esses irmãos, nada é por acaso. Então, que nós possamos trilhar o bom caminho, nos desenvolvendo da melhor maneira possível, dentro dos princípios e dos ensinamentos que Jesus nos ensina diariamente. E a nossa família espiritual nos aguarda. E pode ter certeza
que do outro lado nós também temos muito amor, um amor muito mais amplo do que uma família corporal, que às vezes é restrita e dissolve rapidamente. E espero agora as considerações de vocês. Deixa eu mandar os pontos aqui, porque não vem, né? Oi, Socorro. Boa noite, tá boa? A Cris dizendo, os laços sanguíneos nem sempre são obrigatoriamente uma razão para se dar bem. Temos resgate a serem feitos que vão além dos laços sanguíneos, mas sim dos laços espirituais. É verdade, Cris, porque nós, apesar de nascermos em um novo corpo, nós já somos espíritos há muito tempo, né? O Evangelho nos diz lá no início, né? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois o espírito já existia antes da formação do corpo. São as nossas pluriexistências, né? Nós estamos aqui e estaremos encarnando quantas vezes for necessário para o nosso aprimoramento moral, né? Enquanto mais nós precisarmos nos depurar em determinados ambientes, nós vamos ser inseridos naquele ambiente para que, aqui na Terra, principalmente através das provas e das expiações, nós possamos ter nelas oportunidade de aprender. E com esse aprendizado, oportunidade de crescer. Então, se você está dentro de uma família onde às vezes você não combina muito com aquele irmão, você olha e não vai muito com a cara, você pode saber o seguinte: eu vim nessa família para que o primeiro ponto para que eu aprendesse a amar esse irmão, né? Quando a gente passa pelo corredor do esquecimento, muitos falam, mas será que não era melhor a gente vir lembrando de tudo? Porque às vezes a gente não escorregaria em determinados pontos novamente. Mas, com certeza, a gente sucumbiria muito mais fácil. Porque nós não viríamos trazendo somente amores, mas nós viríamos trazendo também desamores, intrigas, remorsos. Nós viríamos trazendo em nós raiva. Será que realmente nós estamos preparados para poder lidar de maneira fácil e saudável com aquele que te feriu, com aquele que lhe tirou a vida? Com aquele que, por uma falta de um perdão, te jogou num abismo? Será que nós estaríamos preparados para isso? Será que a gente, face a face com eles novamente, seríamos capazes de perdoar e amar? Será que se você tivesse dentro da sua casa, um irmão hoje que você aprendeu a amar porque você cresceu junto com ele, desenvolveu esse amor, você viu um lado bom, se você soubesse com clareza de detalhes, com consciência, que esse irmão um dia lhe tirou a vida, ou que você tirou a vida dele, será que você conseguiria amar esse irmão? Eu acho que nós não estamos preparados para isso. Pois a gente tem lá no fundo uma pequena ojeriza em relação ao outro que nós nem conhecemos. Já é uma barreira para amar, para perdoar. Aquela antipatia que a gente não sabe nem de onde vem. A gente já cria uma repulsa, já não quer saber. Imagine se você soubesse com clareza de detalhes. Nós, com certeza, estaríamos estagnados diante da nossa caminhada evolutiva. Nós temos o nosso livre-arbítrio e, com certeza, pela nossa imperfeição, nós usaríamos esse livre-arbítrio de uma forma equivocada. Agora, se eu passo pelo corredor do esquecimento, ainda que aquele tenha me feito um mal muito grande,
eu aprendo a amar esse irmão. Quando eu retorno ao mundo de origem, ao mundo espiritual, eu então percebo toda a situação. Mas eu aprendi a amar. Eu aprendi a ver o lado bom. E pode ter certeza que nesse momento você não vai querer o mal de jeito nenhum para esse seu irmão. Ainda que lá no fundo vocês possam ter algum atrito, mas você já vai ter aprendido, ainda que uma parte, ainda que uma fatia desse bolo precisa ser melhorada, mas você, ali no todo, eu tenho certeza que se você aprendeu a amar, você não vai querer o mal de jeito nenhum desse irmão. Que nós possamos ter discernimento, que nós possamos ter coragem diante da vida para poder enfrentar, porque muitas das vezes enfrentar não é fácil, principalmente a questão negativa, onde exige de nós que deixemos de lado o orgulho, que exercitemos mais a humildade e que nós então possamos desenvolver e deixar o amor florescer ali para que as coisas possam estar, então, pelo menos inicialmente, sendo sanadas, né? Então, realmente os laços, né? Não são, igual que eles falam, nem sempre são obrigatoriamente uma razão para se dar bem, né? E esse não se dar bem não venha daqui, vem de longe, né? E a pluralidade da existência vem nos explicar, o Espiritismo vem nos explicar da melhor maneira e sem nenhuma pretensão, mas nos mostrando, nos abrindo os olhos que a vida continua e que nossa existência não começou aqui, né? É apenas um novo envoltório, um novo corpo, mas nós somos milenares. Não é de hoje que nós estamos aí passando por todo o nosso desenvolvimento e o nosso aprendizado. A Maria da Glória dizendo: estudei na pré-escola com meu marido 6 anos, depois ele virou meu vizinho. Nunca mais nos separamos. Casamos e estamos casados há 55 anos. Nunca nos separamos. Será que somos irmãos espirituais? Irmãos espirituais todos nós somos, né, Maria da Glória? Mas vocês, com certeza, são espíritos afins, que dentro do projeto reencarnatório de vocês havia essa questão do matrimônio e que vocês, através do livre-arbítrio, soube usá-lo da melhor maneira e a gente torce e quer que esse seja a eficácia realmente que vocês vieram buscar por algum motivo, por alguma razão, né? Porque nós sabemos o seguinte, eu posso contrair um matrimônio de uma forma equivocada? Posso, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos o projeto reencarnatório. Às vezes, passa por um determinado caminho meu, alguém em que eu vou contrair um matrimônio ou vou adentrar um casamento, querer formar uma família que não era para ter formado. Está totalmente fora do curso do meu projeto reencarnatório, né? E como isso acontece? Às vezes, aqueles que casam porque se viram ali atraídos pelo corpo físico, ou então se viram atraídos o lado financeiro do outro. Ou seja, eles não estão ali por um sentimento maior, mas eles estão sobrepondo sobre essas questões do matrimônio ordens materiais, dispensando as ordens morais. E aí estão, muitas das vezes, fadados ao fracasso. Aí é dor e sofrimento. Mas quando a gente vê, né, uma família, ainda que com todos os seus problemas, que não tem família que não tenha problema, que não tenha desavenças, né? Que não tenha discussões, que não tenham atritos, porque são pessoas diferentes habitando o mesmo lar, né? Está ali a todo momento tendo atrito em relação a opiniões, em jeito de ser, mas estão dispostos a viver juntos, estão dispostos no melhoramento, estão dispostos a ceder para que aquela família possa, então, dar certo, porque existe um sentimento maior e um desejo maior de dar certo
que não os desejos materiais, né? E aí a gente vê que, tendo esses requisitos, a gente sabe que a tendência é estarmos no melhor caminho e que nós usamos o nosso livre-arbítrio da melhor maneira. Com certeza, Maria da Glória, vocês são velhos conhecidos. Quem sabe vocês não já foram até marido e mulher em uma outra existência? Quem sabe vocês não vão continuar essa união de vocês no mundo espiritual, que não é muito diferente da Terra, né? Tem os pormenores que muitas das vezes não são iguais, principalmente de acordo com o desenvolvimento de cada um, mas é possível, né? Mas, com certeza, vocês são espíritos afins que já se conhecem e que estavam aí traçados dentro do projeto reencarnatório de cada um de vocês e vocês conseguiram cumprir bem. Oi, Ana, boa noite, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. A Luciana Borges dizendo: um dos nossos maiores desafios é a convivência em família. Muita afinidade com alguns e afinidades menor com outros. Cada um com personalidade, escolhas e atitudes diferentes. E então temos que aprender a respeitar, ter paciência e sabedoria para lidar com tantas diferenças. E se estamos juntos é porque há um propósito muito maior para todos nós. Tentar compreender isso talvez seja o primeiro passo para conseguirmos, com certeza. Primeiro a gente compreende, primeiro a gente busca aprendizado, busca resposta, e depois a gente pega esses princípios de Jesus e coloca na nossa conduta. A gente tenta exercitar, a gente tenta aproveitar ao máximo esses ensinamentos que vai nos levar, de fato, ao nosso aprimoramento moral, né? De fato, não é fácil. A família é o nosso maior desafio. Afinidades com uns, nem tanto com outros, mas precisamos exercitar essa afinidade com ambos, né? Fato é, né? Nós estamos juntos porque há sim algum propósito. Não há erros nos planos de Deus. Não há aquilo que Jesus nos concede, não existe erro. Existe, né, toda uma trajetória escolhida por nós. Nós viemos onde nós precisamos estar, né, para poder aprimorar também a nós mesmos. E a gente precisa também aprender a respeitar as limitações, não só as nossas, mas também a do outro. Às vezes, nós não vamos conseguir sanar as nossas indiferenças nessa encarnação, mas que eu aprenda a respeitar o outro e não contrair mais dívidas para que aqui aquela energia pesada e densa que nós viemos no intuito de dissolver não fique ainda mais pesada, né? E essa questão do respeitar, nós precisamos estender aos nossos amigos também, em qualquer ambiente que nós estejamos, né? Mas principalmente inicia-se dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Ana Rodrigues dizendo: a amiga faleceu, desencarnou, né? É triste, né? Mas que nós todos possamos orar por ela, e principalmente os amigos e a família, enviar energias positivas para esse espírito que retorna agora, né? À vida espiritual. Claudionete dizendo: estamos aqui em aprendizado para amarmos uns aos outros e compreendermos que temos que enfrentar o orgulho e termos humildade para com o próximo. Com certeza, né, Claudionete? Sem exercer a humildade, nós não vamos conseguir chegar a muitos lugares, né? Jesus nos mostrou isso o tempo todo, quando ele foi humilde, manso e pacífico, né? Que nós possamos ser como Jesus. Ainda que estejamos, né, numa posição de imperfeição, né? Necessitando aí nos depurar. Gente, eu mando ponto, não vai. Agora foi até 2. Tudo bem, gente? Conseguimos entender e explorar bem o aprendizado do capítulo, do item, né? Do capítulo 14? Então vamos encerrar?
Jesus, obrigado pela oportunidade. Agradecemos aos nossos mentores presentes, agradecemos a espiritualidade amiga que passou aqui, né? Junto aí dos seus pupilos, das visitas que trouxeram para poder ouvir o nosso evangelho, que todos possam retornar em paz, aqueles que vão permanecer na terra trabalhando, que possam estar cheios do Espírito Santo de Deus, que possam ter fé, coragem e paciência para poder exercer o trabalho de cada um deles. Que a nossa água tenha os fluidos necessários ao corpo físico e espiritual de cada um de nós. E que nós possamos hoje, ao deitarmos, refletir sobre o Evangelho, refletir sobre a família. E se tiver difícil para alguns, muito cuidado, né? Porque às vezes a gente entende a dificuldade da reaproximação, porque às vezes o estrago lá atrás foi muito grande. Mas tentem não contrair mais débitos, né? E o que é esse contrair mais débitos? Não entre em atrito. Ore por você e pelo outro, e deixe o restante que Deus está no comando de tudo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a noite de cada um de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser.